Você trouxe Bíblia, abre em João capítulo 14, versículo 1. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 27. João capítulo 14, versículo 1 e versículo 27. Hoje nós estamos com uma parte aí, os universitários, a liderança toda está em acampamento, em retiro. Vamos estar lembrando de orar por eles. João capítulo 14, versículo 1. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Estende suas mãos para o céu aí em sinal de rendição total a Jesus e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na campanha e o tema dessa semana é experimente a paz. E eu vou começar a mensagem hoje e termino domingo à noite. Eu vou pregar domingo à noite, então venha também para você pegar a conclusão da mensagem. O título da mensagem de hoje é Confusão da Alma. Confusão da alma. Quando eu li esse versículo, que se repete, essa expressão que Jesus usa duas vezes nesse capítulo, não se turbe o vosso coração. Eu fiquei me perguntando a respeito da palavra turbe. E o que é isso, o que ela representa? E ela vem da palavra turba, que em latim é multidão. Uma turba é uma aglomeração de gente que causa desordem, que causa confusão. Uma multidão que perde o controle, isso é turba. Eu lembro alguns anos atrás que eu assisti um jogo, se eu não me engano era Atlético e o Vasco foi rebaixado para a segunda divisão. Eu estava em casa assistindo, e de repente começa uma confusão, a multidão perde o controle, e um começa a agredir o outro, e eu lembro das cenas, uma que me chocou, o rapaz jogado na arquibancada, deitado já, com a cabeça no chão, e vem outro e começa a pisar na cabeça dele, e eu comecei a gritar no quadro: meu Deus, pare com isso, fiquei desesperado, alguém faz alguma coisa. Tinha outro jogado e uma multidão em volta, chutando o camarada. Foi tão forte que alguns jogadores começaram a ir para perto do alambrado e falaram: parem com isso, pelo amor de Deus. Outros saíram chorando, jogadores saindo chorando do estádio, porque a multidão perdeu o controle. Isso é turba. Outro exemplo é um missionário falou para mim, na Índia, um grupo de hindus, em frente de uma mesquita, foram fazer um protesto. Ele disse: eu não sei quem começou, mas um jogou uma pedra, e de repente, com paus e pedras, eles puseram a mesquita abaixo em questão de segundos. A multidão perdeu o controle. Turba, turbilhão, é isso que significa. E o que a Bíblia está dizendo aqui é que por vezes os nossos sentimentos viram um turbilhão. A gente perde o controle. Uma palavra mal colocada, uma cobrança exagerada, um pensamento que insiste em aparecer, e quando a gente vê, isso é o gatilho para que os nossos sentimentos entrem em polvorosa. Parece que uma reação química, não parece não, uma reação química começa dentro da gente, e quando a gente vê, uma confusão toma conta dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Eu não quero ficar preocupado, mas fico. Não quero ficar ansioso, mas fico. Não quero perder o controle, mas perco. Talvez você chegou aqui, em alguns momentos a sua alma fica confusa. Eu não sei a tua história. Talvez você esteja vivendo uma crise de vocação. Talvez um relacionamento acabou recentemente. Talvez um grande desafio surgiu, e quando você percebeu,
você perdeu o controle das emoções. Hoje eu vim dizer para você que Jesus acalma as multidões. Ele é capaz de pôr ordem no meio da desordem. Com uma palavra Ele faz tempestades pararem. Com a sua voz os mares revoltos se submetem. E hoje a revolta da alma vai parar em nome de Jesus. Hoje a voz do Mestre vai soar neste lugar, trazendo tranquilidade, trazendo sim, paz de espírito, paz que só Ele pode dar, inexplicável paz. Hoje eu creio, Jesus está neste lugar, e Ele veio dizer: aquiete-se. Hoje a turba da alma vai se acalmar em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Quantos estão precisando dessa paz, dessa visitação do alto? Mas pastor, como é que a gente controla o que não tem controle? Como é possível? Eu estou nos remédios pesados, eu estou aqui numa crise profunda de alma. Como é possível controlar isso dentro de mim? Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Em seguida Ele diz: credes em Deus, credes também em mim. É pela fé que colocamos multidões que perderam o controle dentro de nós, quietas. E eu creio que Jesus pode fazer isso. Nesse texto Ele vai falar de uma série de promessas, que se depositarmos a nossa fé nelas, vamos ver o Senhor aquietando a nossa alma em nome de Jesus. Alguns meses atrás, final do ano passado, eu fui pregar numa igreja em Ponta Grossa. Quando eu cheguei na igreja, como de costume, estava começando a pregar, alguém veio e me trouxe um copo de água, pôs no púlpito. E eu, quando vi o copo de água, o Espírito Santo falou comigo. E me falou um negócio muito doido. Falou: olha, eu quero que você vá na casa de um jovem hoje e mande ele tomar água, ore pela água, ore por ele, que eu vou acalmar a alma dele. Eu falei: que troço maluco, parece coisa da Universal. Eu disse: não vou fazer. Orar pela água. E aí entrei no carro, depois que terminou o culto em Ponta Grossa, já era tarde, mas eu estava tão incomodado que eu liguei para aquele jovem. Ele não me atendia, eu liguei para o irmão. Aí me atendeu, passou a ligação. Eu falei: cara, posso passar aí? Vou chegar tarde. Estou em Ponta Grossa, mas Deus mandou orar para você. Venha, pastor. Eu cheguei na casa dele e falei: você pode encher um copo d'água? Eu falei: misericórdia. Pôs na mesa, eu falei: olha, eu vou fazer um negócio por você aqui, mas se você contar para alguém, eu desminto, vou falar que é mentira. Eu falei: não, eu estava no culto e Deus mandou, não sei porquê. Eu estava com um copo de água e Deus falou: ora, e como um símbolo pede para ele beber, que eu vou curar a alma dele. E aí aquele moço fala para mim: pastor, eu estava angustiado dormindo, não conseguia dormir, tentando dormir. E aí eu fui orar, e eu pedi: Deus, fala comigo, que eu estou com uma angústia profunda. E abri a Bíblia, e caiu num texto que dizia sobre a fonte de águas vivas: quem beber desta água jamais terá sede. Foi Deus que falou contigo, pastor. Eu lembro que naquele dia nós oramos juntos na sala da casa dele. Ele bebeu a água mas o Espírito Santo nos visitou e acalmou a alma que estava angustiada. Hoje eu vim te oferecer uma água que transforma vidas. O Espírito Santo de Deus pode acalmar tua alma. Talvez você chegou cansado, angustiado. Creia nas promessas de Deus, mesmo quando elas são malucas, e receba o alívio que vem do alto. Quantos querem tranquilidade, alívio, paz? Amém? Ó, eu contei a história, tá vendo? Primeira promessa que encontramos nesse texto, que pode acalmar a turba da alma, é: há lugar para mim na presença de Deus. Há lugar para mim na presença de Deus. Diga para a pessoa que está perto assim: há lugar para você na presença de Deus.
A presença de Deus é capaz de acalmar a nossa alma. E Jesus vai fazer uma série de analogias. São 3 promessas, eu vou pregar apenas uma hoje. Esse é o único ponto dessa mensagem. Há lugar para você na presença de Deus. Jesus usa algumas ilustrações para nos fazer entender como a presença de Deus se manifesta em nossas vidas, trazendo tranquilidade, acalmando a nossa alma. E a primeira ilustração que Jesus usa é a casa do Pai. No versículo 2 ele diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, não vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. A primeira ilustração que Jesus usa da presença de Deus é a casa do Pai, ou a casa de Deus. É interessante porque em toda a Escritura, essa imagem da casa, da habitação de Deus, ela é evidenciada de alguma maneira. E é como se Deus estivesse dizendo a nós: olha, eu quero ter comunhão com você. Eu me importo, eu me interesso, eu quero fazer parte, eu quero me relacionar contigo. Essa é a mensagem na Bíblia. Começa no Éden, depois logo em seguida, a primeira casa de Deus é o tabernáculo. Quando Moisés sobe a montanha, Deus fala com ele e manda ele construir uma casa, um tabernáculo. E aquele lugar representava a morada de Deus no meio do seu povo. E por isso aquele lugar por vezes era chamado tenda do encontro, ou tenda da revelação. Por vezes quando Moisés ia a esse lugar, o povo ficava de pé nas portas, nas entradas das barracas, e ele então ia para a tenda do encontro. E ali quando ele entrava, a nuvem da glória de Deus vinha, a Shekinah, e Deus falava com Moisés como quem fala a um amigo, face a face. E o que a Bíblia está dizendo? Deus quer estar no meio do seu povo, quer se revelar, mas a revelação de Deus é progressiva na Bíblia. E aí no Novo Testamento a Bíblia diz que Deus vira gente e habita entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai. E é interessante porque esse Deus que habita, que vira gente na pessoa de Cristo, a palavra habitar no grego é tabernáculo, morada, casa. Mais uma vez, Deus querendo se revelar aos homens. Ele quer ter comunhão, Ele não se cansa, Ele nos procura, Ele vira gente para ir atrás de mim e de você. Mas aqui nesse texto em João, essa revelação progressiva nos leva a um novo lugar. Versículo 23 diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada, habitação, tabernáculo. Hoje eu vim dizer para você que Deus te ama tanto, e me ama tanto, que Ele quer morar em você. Ele quer fazer de você a habitação, o tabernáculo. Ele quer revelar a glória dEle a você e a mim. Eu creio que nós vamos receber hoje aqui a presença de Deus nas nossas vidas. Ele vai se revelar. Nós somos a morada de Deus. Aleluia. Nós acabamos de cantar aqui uma parte daquela música que eu gosto, que diz: tu és bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Minha voz é horrível. Me esvazio de mim. O que a gente está cantando? Eu sou o lugar da habitação de Deus, da revelação da glória. Eu sou morada do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes a doce presença de Deus acalmou a minha vida. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei, mas a presença de Deus hoje vai te visitar com poder. Você é casa, você é morada, você é tabernáculo.
E essa presença gloriosa, ela calma, ela cala outras vozes. Sabe qual que é a minha oração hoje? Que você possa ouvir a voz do Espírito no teu coração. Você está preocupado? Ele fala, Ele vai se revelar. Mas a revelação na Bíblia não termina. Jesus continua se revelando, se mostrando. E aí em Hebreus a Bíblia fala do tabernáculo. E no capítulo 8 a Bíblia vai falar que o verdadeiro tabernáculo está sendo preparado para nós no céu. E aí no texto, no capítulo 8, ele diz que o tabernáculo que Moisés construiu era apenas uma sombra do que Deus tinha para nós. E aí no capítulo 9 ele diz, olha, aqueles que entendem o sacrifício de Jesus, quem Ele é, o nosso sumo sacerdote, esses vão adentrar no tabernáculo celestial e vão experimentar a plenitude da glória de Deus. Deus preparou morada, Deus preparou uma casa. O céu, tem tanta gente falando tanta coisa sobre o céu, mas o céu é o lugar da revelação suprema da presença de Deus. Quem aqui já teve alguma experiência que sentiu a presença de Deus? Levante as mãos. Que foi forte, significativa na tua vida. Você já teve isso? Eu já tive experiência assim de perder a força das pernas. Tamanha grandeza de Deus quando Ele se apresenta a nós. Não conseguia levantar, porque o nosso Deus é poderoso. Agora, imagine o que é o céu. Imagine o que é esse tabernáculo, essa morada, onde um dia nós, aqueles que entregaram a vida a Jesus, vão adentrar. Um lugar de êxtase, um lugar da revelação suprema do Pai. Ele preparou morada para mim e para você. Aleluia. Esses dias eu recebi um vídeo. Um jovem que tinha coração parado. E aí o ressuscitaram, fizeram aquele procedimento. E quando aquele moço volta, ele volta dizendo, glória a Deus! Louvado seja o Senhor, aleluia, aleluia. A gente não sabe o que ele viveu ali. Mas ele volta glorificando, adorando, o vídeo está gravado. É meio assustador até. Eu fico imaginando o que é isso. Que glória é essa? Que coisa maravilhosa é essa? E sabe, a Bíblia vai nos ensinar a andar nesse mundo com os olhos da eternidade. É por isso que o apóstolo Paulo, quando fala que nós somos vasos de barro, que carregamos tesouros com a gente, ele vai falar das nossas tribulações, que são leves e momentâneas. E ele termina o texto dizendo, por isso atentamos para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Você está olhando para o quê? Para o problema financeiro, para a situação dentro de casa, para o desafio. Hoje eu queria te fazer olhar um pouquinho para o alto, olhar um pouquinho para além disso tudo, mirar os teus olhos naquilo que são as promessas de Deus e que alcançam a eternidade. E quando a gente coloca na perspectiva certa aquilo que estamos vivendo no nosso dia a dia, eles ficam tão pequenos. Parece que os problemas perdem o sentido. Talvez exista um problema de perspectiva na sua vida. Às vezes a gente coloca o problema aqui, ó. E por mais que ele tenha o tamanho do meu mindinho, eu fico, meu Deus do céu. Senhor, está difícil demais. Ah, que problema enorme. Mas quando eu coloco as situações da vida no lugar certo, na perspectiva certa, que é a perspectiva do alto. Quem já andou de avião aqui?
Quando o avião vai subindo, parece que aqueles prédios enormes ficam do tamanho pequenininho. Quando a gente tem a perspectiva de Deus, das nossas situações da vida, elas ficam tão pequenas. Sabe o que vai acalmar tua alma? Quando o Espírito te visitar, você entender que é morada de Deus, mas quando Ele te levar para o lugar das perspectivas dEle, o lugar onde enxergamos as situações da vida do jeito de Deus, e aí a tranquilidade acalma a turba da alma. Eu não sei o que pôs tudo aí em um turbilhão, mas hoje, lembra, a casa do Pai, existe morada para você, aleluia. Quantos creem nisso? Mas ele continua ilustrando a respeito da presença de Deus. E a segunda imagem que a palavra de Deus vai nos apresentar é o caminho. Jesus fala da casa do Pai, mas ele fala do caminho. Eu creio que a maioria conhece esse versículo. Quando Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, eu creio que muita gente aqui está angustiada, pesada de espírito, ansiosa, preocupada, porque está no caminho errado. Eu não sei se você já se perdeu alguma vez, mas sabe aquela situação quando você se perde e já não sabe como voltar? É horrível. Hoje o GPS ajuda muito. A gente que é um pouco mais velho, era fácil se perder. Lembro uma viagem que eu fiz, estava com um grupo de amigos no carro, e aí quando a gente chegou na estrada, a gente tinha que pegar sentido Porto Alegre, a gente foi sentido São Paulo. Eu falei para minha amiga, assim, não sei o caminho, você sabe? Falou, pode seguir reto, quando vier o trevo lá, a gente vira, eu sei. Eu fui caminhando, falei, olha, está demorando. Você tem certeza que é para cá? Não, pode ir, vamos chegar no trevo. 1h30, 2 horas. Daqui a pouco eu vi, registro não sei quantos quilômetros. Falei, mas não era o outro sentido? Ela falou, ixi, acho que erramos. Aí uma viagem que era para ser de 1h30, demorou quase 6 horas. Eu lembro da minha angústia no volante, porque estava de madrugada, a gente estava perdido no caminho. Tem muita gente angustiada na vida, perdendo a paz, porque está no caminho errado. E quando a gente está no caminho errado, Deus nos permite sentir isso. A gente se sente inquieto, preocupado, e talvez você esteja no caminho errado. Talvez você não saiba, mas Jesus é o caminho. Eu ouvi um pastor pregando esses dias e achei interessante. Ele dizendo, olha, eu ouvi as pessoas sempre dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Quem já ouviu isso? E eu rebatia isso veementemente. Mas eu fui ler a Bíblia e descobri que de fato todos os caminhos levam a Deus. Eu falei, mas que história, que conversa fiada é essa? E aí ele continuou falando, ele falou, olha, se você ler a Bíblia, você vai ver que no final de tudo, todos nós vamos se apresentar ao Pai. Todo mundo vai se apresentar a Deus, perdão. A diferença é que uns vão recebê-lo como juiz. E a Bíblia diz que um dia todos nós vamos ter que prestar contas para Deus. E Ele é justo juiz. Mas Jesus é o caminho que nos leva ao Pai. E aí ele começou a explicar a diferença. Você quer encontrar um juiz ou um pai? Eu sou pai, sou advogado. Ele falou, um dia, o meu filho me bateu, pequenininho. Eu fui lá, peguei ele bravo e pus ele de castigo. E aí ele ficou chorando, passou um tempo, ele veio, papai, me arrependi, perdão, eu não vou fazer mais. E aí quando eu vi, eu estava abraçado com meu filho, tá bom, não faça mais, e tirei ele do castigo. No dia seguinte eu tive uma audiência. Eu era advogado. E eu fiquei pensando, se o juiz perguntasse a respeito da defesa, eu falasse, olha, esqueci de trazer aqui os documentos, mas eu estou arrependido, meu cliente está arrependido, me dá aqui um abraço. O juiz ia falar, que abraço? Que nada, rapaz. Ele ia
sentenciar o meu cliente. Deixa eu dizer uma coisa: Deus é justo juiz. E a Bíblia diz que todos os pecaram, estão destituídos, afastados da glória de Deus. O que nós merecemos de fato é condenação, e condenação eterna. Mas Jesus é o caminho que nos leva ao Pai, porque Ele tomou a culpa que era nossa, e Ele nos deu acesso à misericórdia, à graça de Deus. E hoje eu vim dizer: você aqui está angustiado, preocupado, porque talvez você esteja no caminho errado. Você vai encontrar um justo juiz no final das contas, se hoje você não disser: eu quero experimentar o caminho que é Jesus, eu quero conhecer Deus como Pai, eu quero que Ele leve os meus pecados, eu quero mudança de vida. Por isso você está angustiado. Sabe o que acalma a turba da alma? É quando o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E aí aquelas acusações, quando você põe a cabeça no travesseiro, elas vão embora. Aquelas perturbações que não te deixam dormir, elas cessam, porque há poder no sangue de Jesus. Eu não sei o que tem te acusado, o que tem te roubado a paz. Jesus é o caminho. Mas a Bíblia, quando apresenta Jesus como caminho, ela apresenta algo a mais. Eu acho interessante, porque quando Jesus Ele entrega o seu Espírito para Deus, quando a Bíblia está descrevendo ali a crucificação, a Bíblia diz que o véu do templo, ele rasga de cima a baixo. E às vezes a gente lê e não entende o que isso representa. O véu, dentro do tabernáculo, ele separava o santo lugar do santíssimo lugar. Era o lugar da revelação, ali da presença de Deus, ficava a arca. O sumo sacerdote só podia entrar ali uma vez no ano, para pedir perdão pelos pecados do povo. Era um lugar inacessível. Mas quando Jesus morre na cruz do Calvário, seu Espírito é entregue na presença do Pai, a Bíblia diz que o véu rasga de cima a baixo. E é como se Deus estivesse dizendo para cada um de nós: olha, agora vocês têm acesso. Olha, Ele é o caminho. Olha, agora vocês podem experimentar a minha revelação. E tem gente aqui que conhece Jesus, que conhece o caminho, mas está carente da revelação de Deus na vida. E por isso você está angustiado de espírito. Por isso você está perturbado, porque você não sabe os propósitos de Deus para você. Ei, presta atenção! O véu se rasgou. Ele pode e Ele vai se revelar a você. Mas por que não acontece isso? Porque você não tem fé. Deus continua falando ainda hoje. Se disseram o contrário para você, é mentira. Deus quer levantar nesse lugar pessoas que creem nas promessas de Deus. Todo impedimento para que pudéssemos ter acesso à palavra revelada do Espírito de Deus foi tirada pelo poder do sangue de Jesus. Você precisa de respostas? Quantos precisam de respostas aqui? Deus vai se revelar a você, eu creio nisso. Ele fala. Eu podia contar inúmeras histórias da revelação de Deus na minha vida. Coisas especiais do Espírito. Respostas atendidas. Deus usando até para falar com outros. Eu lembro um jovem que eu acompanhei aqui na igreja. Esse moço, ele foi preso. Ele usava drogas. E um dia pegaram ele, contando a história de outro. Outro que foi preso. Esse menino era adolescente aqui na igreja. E ele se envolveu com uma quadrilha que roubava carros no bairro dele. E ele já estava ali, já tinha completado 18 anos. E foi pego em flagrante, foi parar na cadeia. Na semana que ele foi preso, me deu um negócio assim. Eu liguei para ele e falei: cara,
Deus está me incomodando. Tem alguma coisa na tua vida errada? Tem alguma coisa que você precisa abandonar? Eu não sei porquê. Eu atendi ele aqui na sala. Falou, pastor, tem, mas eu tenho muita vergonha de te contar. Eu não vou falar nada. Me dá um tempo que eu vou resolver a minha vida. Não deu tempo. Eu fui visitar esse moço na cadeia. E aí ele cumpriu pena. Quando ele saiu, ele veio, eu tinha que fazer aquele serviço comunitário. Ele veio pedir para fazer aqui na igreja. Então eu acompanhava, ele vinha todo dia aqui. Eu acompanhava, discipulava, ele estava bem. Buscando a Deus, vindo nos cultos, estava em célula, estava servindo. Aí um dia, eu fui pregar numa outra igreja. Fui buscar um amigo meu que me ajudava, tocava violão nos cultos. E eu parei ali para esperar ele descer do apartamento. Quando eu estou parado, o Espírito Santo vem assim, fala, liga para ele agora. Eu falei, mas liga agora, manda ele sair de onde estava. Falei, meu Deus. Peguei o telefone, liguei. O rapaz viu minha ligação, desligou. Liguei de novo, celular desligado. Naquela época, quando você desligava o celular, passava um tempo, você ligasse de novo, mandava uma mensagem, sempre no celular disponível. Quando ele ligou o celular de novo, veio a mensagem para mim, eu liguei, ele atendeu. Falei, cara, eu não sei o que você está fazendo, mas Deus me mandou te dizer, sai da onde você está agora. Peguei e desliguei o telefone. No outro dia, estou aqui no culto na igreja. O menino vem, pastor, quem te contou? Me fala. Eu falei, quem me contou o quê, cara? Quem te contou? Eu falei, ninguém me contou nada. O que você estava fazendo? Ô pastor, na hora que você me ligou, eu tinha acabado de entrar com uma menina no motel. Aí eu vi tua ligação, fiquei sem graça, não vou atender o pastor aqui. Aí você ficou insistindo tanto, eu falei, vai que alguma coisa séria, atendi. Quando você falou, pastor, quando eu vi a voz, pastor, não funcionou mais nada. Eu fiquei com uma vergonha da menina, peguei e fui embora para casa. O que aconteceu? Eu falei, cara, Deus te ama tanto. Deus te ama tanto. Que Ele foi buscar você onde você estava. Rapaz, você ia se meter numa furada. Tem pessoas que acham que Deus não fala hoje. Eu posso te contar histórias e mais histórias da revelação de Deus. Sabe o que você está precisando para acalmar a tua alma? A revelação do Espírito Santo de Deus na tua vida. Qual é a questão? Eu não sei. Qual é o problema? Eu não sei. Qual é a pergunta? Eu não sei. Mas hoje eu tenho convicção que o Espírito Santo vai se revelar a pessoas nesse lugar. Você está com dúvida sobre o propósito da tua vida? Você está com dúvida? Você veio no lugar certo. O véu foi rasgado de cima a baixo. A glória de Deus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você está sofrendo porque você está fora do caminho. Você não está na verdade e você não está vivendo a vida de Deus para você. Mas hoje eu vim te dizer, se você entrar no caminho, você vai ouvir a verdade de Deus, e vai viver a vida de Deus, você vai ser feliz e realizado em nome de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Há lugar na presença de Deus para você. Quantos creem nisso? Terceira imagem, as obras do Pai. Versículo 10, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. O que ele está falando aqui? Outra manifestação da presença de Deus na nossa vida são as obras do Pai. E é interessante porque Jesus está dizendo que Ele é o caminho, e os discípulos estão questionando, como assim, que caminho é esse? Mostra-nos o Pai. Eles estão questionando, e Jesus fala assim, ei, sabe como vocês sabem que estão no caminho, que eu vou revelar o Pai para vocês?
olhem para as obras que eu faço. É isso que ele está dizendo. As obras de Deus vão alcançar a vida de vocês. Vocês serão participantes, experimentarão as obras de Deus, e elas vão ser uma espécie de sinal. Quando você está no caminho certo, as placas vão indicando isso para você. Você vai andando e... Eu estava voltando de São Paulo para Curitiba, não sei quantos quilômetros. Estou no caminho certo. De repente tem uma placa, vira à direita. Curitiba, você vai... As placas vão te indicando que você está no caminho, sinais. E da mesma maneira, quando a gente caminha e busca a presença de Deus, Ele deixa sinais no caminho, que são os seus sinais, as manifestações da sua obra, que vão mostrar para nós: olha, continua, é por aqui mesmo, eu estou trabalhando, eu estou fazendo, eu estou agindo. Sabe o que eu vim dizer que pode acalmar a tua alma? Quando você experimentar os sinais de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Eu ouvi uma história em Brasília, estava num congresso, e o pastor contando que ele gostava de falar com ele mesmo. Eu não sei quem tem esse problema aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Ah, eu também. Esses dias eu estava no mercado conversando sozinho, assim, descendo a esteira. Uma mulher ficou olhando para mim, e eu estava falando alto, acho que ela achou que era com ela. Aí quando eu vi, eu fiquei sem graça. Várias vezes. Você vai me pegar no carro conversando comigo mesmo. Quando eu casei com a Sil, um dia ela passou assim na porta do chuveiro e viu eu falando alto. E ela ouviu o que eu estava falando, isso que foi pior. Ela falou: você estava brigando com fulano de tal? Eu falei: estava. Ela falou... Eu falei: é que eu brigo aqui para não brigar depois, entendeu? Isso é uma tática, eu despejo tudo no chuveiro. Isso acalma a alma também. Você está angustiado com alguém, vai lá, dá uns berros no chuveiro que melhora. E esse pastor, ele dizendo que gostava de escrever recados para ele deixar na casa, assim, mensagem para ele mesmo. E um dia ele estava tão empolgado com o que Deus tinha falado para ele, que ele pegou o batom da esposa e escreveu no espelho assim: Deus está trabalhando. E aí foi tomar banho, olhando para aquilo. A esposa chegou. Quando ela viu, ela ficou muito brava. Esse batom é caro, que absurdo, escrever no espelho, não sei o quê. Falei: mas agora que já está, deixa. A gente lembrar que Deus está trabalhando. Aí tá, aquele negócio com um tempão lá. Eles mudaram de apartamento. Antes de mudar, lógico, ele limpou o espelho, o banheiro ali. Passam umas semanas, a inquilina nova liga: preciso falar aqui com o proprietário, consegue o número. Me diz uma coisa, a esposa que atende, a esposa dele: o que vocês faziam? Qual era a profissão de vocês? Ele falou: meu marido é pastor, a gente trabalha na igreja. Por quê? É que está acontecendo uma coisa muito estranha aqui em casa. Por quê? Quando eu vou tomar banho, e o vapor, né, a água quente gera aquele vapor, alguns dias eu já vi escrito: Deus está trabalhando no espelho. E eu falei: meu Deus está querendo falar comigo. E eu resolvi ligar para a senhora: Deus quer falar com você mesmo. Aí contou a história que era do batom, mas Deus está trabalhando, já falou de Jesus para a mulher. E hoje eu vim dizer para você: Deus está trabalhando. Não vai aparecer no teu espelho, espero, em nome de Jesus, né? Mas Deus está trabalhando. E quando a gente se aproxima, quando a gente busca as obras de Deus, os sinais de Deus, eles alcançam a nossa vida. Eu estava numa conferência e tive o privilégio de ouvir o pastor Samé, Maurício Samé, pastor no Egito de uma igreja de 12 mil membros, tamanho da nossa. Ele contando o que Deus está fazendo no meio dos muçulmanos. Ele contou várias histórias sobre os sinais, sobre as obras de Deus. E uma história eu achei tão bonita. Ele falando que o filho dele estava numa reunião que eles fazem
com os novos convertidos. Eles servem lanche, tem um tempo de comunhão. E o filho dele estava dirigindo essa reunião. E um rapaz no meio da reunião começa a orar. Mas começa a orar fervorosamente. E ele falou, poxa, esse rapaz não deve ser novo convertido, ele veio na reunião errada. Quando termina a reunião, ele vai falar com o moço. Poxa, você orou tão bonito, o que aconteceu? E tal, e você já é da igreja, frequenta outro lugar? Ele falou, não, eu sou muçulmano. Por que você veio aqui? Não, eu falei para minha mulher, ela ficou brava que eu ia vir aqui, mas eu falei, não, eu só vou ter um tempo de diversão e comer um pouco lá, que meu amigo disse que tem comida, eu vou lá. Mas na hora que vocês começaram a orar aqui, Jesus apareceu para mim. Vocês não viram? Ele falou, não, eu não estava orando, eu estava falando com Jesus. E eu estava respondendo o que ele me disse. E agora não tem como, eu quero virar um cristão, porque ele se revelou para mim. E aí eles oraram ali, ele recebeu Jesus, e ele falou, agora orem por mim, porque eu não sei como eu vou falar isso para minha esposa. Eu não sei o que ela vai pensar. E aí ele pega, entra no carro, passa meia hora, o rapaz volta. Antes deles saírem, eles tinham orado. E ele falou que no meio do caminho a esposa liga para ele. Fala, onde você está? Estou aqui no caminho de casa. Olha, Jesus apareceu para mim aqui em casa. Aí ele falou, mas que horas que foi isso? Foi exatamente no horário que eles estavam orando por ela. E ele começou a contar histórias, e mais histórias, dos sinais, da revelação, das obras de Deus. E sabe, quando a gente está no caminho certo, os sinais de Deus vão alcançar a nossa vida. Talvez Jesus não vai aparecer para você, talvez não vai aparecer no espelho da sua casa, Deus está trabalhando. Mas os sinais do poder de Deus, eles acompanham a nossa vida. Quando a gente está no caminho do certo, no caminho que é Jesus, as obras do Pai, sabe? Eu creio que milagres, sinais, maravilhas de Deus vão começar a acontecer no nosso meio como nunca antes. Jesus disse aqui, quantos creem nisso? Deixa eu dizer, tem situações na tua vida que é só a intervenção de Deus que pode resolver. Talvez você já tenha tentado de tudo. Teu casamento, meu amigo, é só Deus. Essa situação dentro da tua casa, você sabe, é só Deus. Mas eu creio que as obras de Deus continuam se manifestando nos nossos dias. Quantos creem assim? Sabe o que vai acalmar tua alma? A revelação do poder de Deus. São as placas do caminho. Continua. Sempre que eu me embrenho num projeto novo, eu busco sinais de Deus. A gente estava lá em São Paulo, Deus falou com a gente. Mandou a gente dar uma oferta lá para o projeto, esse dos estádios. E foi na hora, Deus falou comigo, o Lucas já abriu a Bíblia, Deus falou a mesma coisa para ele. No outro dia de manhã, Deus confirmou de novo. E aí sabe como é que a gente anda? De revelação em revelação, de sinal em sinal, de obra em obra. É uma maluquice, é uma doideira, mas é uma vida muito mais animada, essa aventura do Espírito, do que a gente tentar controlar alguma coisa. Deixa eu te dizer, em nome de Jesus, tira as mãos do volante, tira, deixa o Espírito de Deus te conduzir, e a glória de Deus vai alcançar a tua vida, você vai ter histórias para contar. As obras de Jesus, as obras de Deus. E por fim, a última imagem é do órfão. E ele termina usando essa imagem para falar da presença de Deus. Ele vai dizer, não vos deixarei órfãos. Não vos deixarei órfãos. E Jesus usa uma última imagem para falar como que a presença de Deus se manifesta na nossa vida. Talvez alguém que você goste muito já te abandonou. Talvez teu marido, talvez uma noiva, um namorado, talvez teus pais. Pessoas
que você não esperava te viraram as costas. Amigos queridos, pessoas que você confiava, gente que você discipulou, que você cuidou. Isso acontece. As pessoas falham com a gente, elas nos abandonam. Mas quando a Bíblia fala da manifestação da presença de Deus, quando ela fala que há lugar para mim e para você na presença dEle, eu falei: não vos deixarei órfãos, eu sempre vou estar presente. É por isso que Jesus é o Emanuel, é Deus conosco. É por isso que antes de ascender aos céus, Ele vai dizer: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu não vou embora, eu não deixo, eu não abandono na hora difícil. Jesus entra no meio das enrascadas com a gente. Um dia eu estava ouvindo um depoimento de uma menina que foi abusada sexualmente. Hoje ela é uma ministra do Evangelho, pastora numa igreja, e era um seminário de cura interior. E uma moça levantou a mão e perguntou: onde Jesus estava quando você foi abusado sexualmente? E ela respondeu: Ele foi abusado junto comigo. Ele nunca me deixou. Eu achei aquilo tão forte. Talvez você esteja perguntando: onde Deus estava quando meu pai morreu? Onde Deus estava quando as coisas ficaram difíceis em casa? Onde Deus estava? Ele estava lá. Eu já contei várias vezes essa história, eu gosto dela. O pastor tinha perdido o pai, jovem pastor, tinha que fazer um casamento. E ele não sabia dar o nó da gravata. Pede para o meu pai ajuda, marca o horário. Meu pai chega atrasado e o casamento começa. Ele com a gravata na mão fala: meu Deus, e agora? Entra no banheiro, olha no espelho, e bate aquela nostalgia. Era o meu pai que me ajudava com os nós de gravata. E ele ouve a voz do Espírito dizendo: não vos deixarei órfãos. Tá bom, Deus, se eu não estou órfão, então me ensina a dar nó de gravata. E aí ele sente o Espírito dizendo: pode começar. Ele joga a gravata atrás do pescoço. Começa, quando termina, sai nó perfeito. Falou: não acredito. Vai lá e desmancha o nó. A gente é bicho besta. Se foi Deus, faz acontecer de novo. Joga. Sai nó perfeito. Esse é o nosso Deus. Com Elias, quando está fugindo na caverna, que não queria, está frustrado com o ministério. Imagine. Você está pregando, cai fogo do céu e as pessoas mesmo assim não se convertem. É frustrante. Eu acho que eu ia para a caverna que nem ele. Que mais precisa acontecer, Deus? O cara vai esconder, está frustrado, esse povo não tem jeito. E aí Deus começa a falar com Elias. Começa a tremer o chão, ventos fortes, fogo. De certa maneira Deus estava fazendo ele lembrar das suas manifestações poderosas. Mas de repente tudo para. E vem um vento suave, tranquilo. Sabe quando assobia o vento na janela? Eu fico imaginando aquele barulho dentro da caverna. E ele sai, como se o Espírito dissesse: vem para cá. Vem para cá. E aí quando ele sai da caverna, aquela doce presença o envolve. Eu estou aqui com você. Eu não sei se ele vai te ensinar a dar nó de gravata, cozinhar. Eu não sei. Eu não sei que caverna você se meteu, meu irmão. Você se enrolou na vida. Você fez o que não devia. Você está frustrado, você está angustiado, pesado de alma.
Presta atenção. O vento do Espírito foi te buscar. Ele está aqui. E quando a presença de Deus, quando ela nos envolve, há lugar para mim e para você. Há lugar para mim e para você na presença dele. Quando essa santa presença nos envolve, a confusão da alma, o barulho da mente, a turba. Deus acalma. É a paz do Espírito. Ela toma conta do nosso coração. Hoje eu queria que você ouvisse o assobio do vento. Ele está fazendo assim, ó. Santa presença, doce presença, vem neste lugar. Eu lembro de tantos momentos na minha vida que a minha mente não parava. Lembro um dia que eu entrei no carro bravo, angustiado. Eu falei, eu queria pegar o primeiro que viesse na frente. Eu estava com tanta raiva. Eu liguei um louvor. E de repente a presença de Deus veio e ela me desmontou. Sabe, a gente complica tantas coisas. Às vezes a gente quer pegar a Bíblia e transformar num livro de filosofia. A gente complica as coisas. Eu quero simplificar para você. Sabe o que vai aquietar tua alma, o que vai curar teu coração, o que vai transformar tua vida? A presença de Deus.